Signos do destino, que surpresa ele nos preparou. Oh, oh. Foi o Covid, né? Essa surpresa agradabilíssima que o destino nos preparou em 2020. Olá! Olha só nós mais uma vez num vídeo extra. Junho a gente tá assim, né? Piscou, tem um vídeo novo do Deboche aqui, assim, já pra te entreter. É muito conteúdinho gostoso. Pra poder manter o quê? A saúde mental de você que está assistindo. Porque 2020 não está fácil. Só esse primeiro semestre já foi uma lapadada atrás da outra. No final do ano passado fizemos um vídeo super especial falando quais eram as previsões astrológicas para esse ano. Porém, nem nós, nem absolutamente ninguém da astrologia adivinhou que teria um vírus e que a gente teria tantos problemas assim neste ano tão maravilhoso, né? Então resolvemos fazer esse vídeo aqui, que é completamente diferente dos vídeos que a gente tá acostumado a fazer, pra dizer como a astrologia explica 2020 até agora. Você tá preparada pra ouvir? Agradeço a Tiffany Justo, que é astróloga do Deboche Astral. Aliás, eu indico o trabalho dela pra você. Vai lá no Instagram pra conhecer ela, vai ver os vídeos dela aqui no YouTube. Toda semana ela posta vídeos falando como está o clima astrológico que os astros têm para nos dizer sobre a semana que virá. Então eu indico, vou deixar aqui embaixo o link do Instagram, o link do site dela, aqui do YouTube. Então você pode conhecer, porque é bom que a gente já fica mais antenado. Tem uma coisa que a Tiffany sempre fala pra gente, que a astrologia não é um tarô, né? Não é uma adivinhação. Os astros estão caminhando e a gente está caminhando junto com os astros. Então não é que a astrologia está adivinhando o que vai acontecer. Não. É simplesmente pela movimentação dos astros e como a gente está junto nessa, se lá em cima as coisas estão pegando fogo, aqui as coisas também vão pegar fogo, porque uma coisa não é descolada da outra. Para fazer sentido, você precisa acreditar na astrologia, porque se você não acredita, aí, meu amor, aí fique nos jornais. De qualquer maneira, eu sempre traço um paralelo e percebo que a astrologia me explica coisas que racionalmente eu também já tinha entendido. Então tudo é conectado. E para fazer esse vídeo, a gente vai usar uma ordem cronológica dos fatos, tanto os fatos astrológicos, né, quanto nos fatos que estavam acontecendo aqui, pra gente já ir fazendo essa ligação e entender por que 2020 tá como está. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que a astrologia pode falar também sobre mudanças que vêm de anos, não só uma coisinha pequena, vai ter uma lua minguante, ou assim, Mercúrio está retrógrado agora, mas tem coisas que a astrologia explica que são ciclos que podem durar 5 anos, 30 anos, 200 anos. Então, já começo falando que a gente vai trazer várias coisas aqui que são ciclos de muito tempo. Não espere que eu te fale que na semana que vem tudo estará melhor, porque estamos falando de um ciclo maior. E 2020 é um ano que encerra e abre ciclos muito importantes. Tudo aqui agora, assim, ó, caindo no nosso colo. A gente vai começar falando sobre Plutão. Plutão não é aquele que era planeta, não é mais? Mas Continua. Tiffany disse que Plutão busca o que está ruim pra renascer. Ó como é forte. Não é só uma mudancinha simples, tá? E em 2008, Plutão entrou em Capricórnio. A gente sabe que os planetas estão em movimento, a gente tem as constelações dos signos e Plutão se movimentando mais devagar que os outros, porque está lá longe, chegou finalmente em Capricórnio. Capricórnio é a energia do governo, da estrutura, da estabilidade, de coisas que nos dão base para construir uma sociedade. Por isso que a gente fala de dinheiro, de trabalho, tudo que é base vem de Capricórnio. E em 2008 aconteceu o quê? Vamos ver quem é que lembra de casa. Em 2008 tivemos aquela crise que começou nos Estados Unidos graças à bolha imobiliária, né, que estourou por lá, acabou alastrando, chegando no mundo todo. Esse foi um ano, né, em 2008, que muita gente perdeu o emprego, que muita gente ficou desesperado, porque a nossa economia mundial entrou em crise. E se a gente ainda forçar mais a memória, a gente vai lembrar que as crises todas políticas, elas emergiram a partir de 2008. E Plutão ficará em Capricórnio até 2023,
ou 2024. Até lá, essa energia que faz com que a gente questione as coisas mais básicas, trabalho, dinheiro, governo, nunca se falou tanto sobre questões LGBT, sobre racismo, sobre feminismo, né? Essas questões todas começam a aparecer, por que será, né? Em 2013, Plutão estava em Capricórnio e Urano entrou em Áries. E aí, como um tava na quadratura do outro, meu amor, Urano estando em Áries, juntando com tudo que a gente estava questionando de governo, em 2013, ruim. Esse Urano em Áries trouxe a rebeldia. Querer mesmo gritar, querer sair na rua, querer falar, eu não quero que as coisas continuem como estão. Coincidências ou não, foi em 2013 que começaram as manifestações. Lembra que o gigante acordou? E não foi só no Brasil não, viu? Em 2013 a gente teve um monte de manifestação pelo mundo. A gente já vinha com a Primavera Árabe. Então assim, é astrologia mundial. E de repente em 2018, Saturno também entra em Capricórnio. Com licença, senhor Plutão, vou entrar aqui rapidinho, tá? Saturno é o planeta que rege Capricórnio, é o planeta das responsabilidades, o planeta da vida adulta. Você tem que pagar suas contas, você deve pagar seu aluguel, você tem que pensar que os seus atos têm o quê? Consequências. Por isso que tanto se fala sobre o tal retorno de Saturno, que é aquele momento em que Saturno, né, a cada 28, 32 anos, dá uma volta completa em torno do Sol. Então, quando a gente tem essa idade, a gente começa a receber umas influências de Saturno que nos cobram a responsabilidade. Então, como em 2018, Saturno também entrou em Capricórnio, que é o signo que ele rege, ele cobrou um monte de coisa da nossa população mundial que a gente não estava fazendo. E isso fez com que as pessoas começassem a ter muito medo. Medo de perder o espaço delas, medo de perder a casa delas, medo de perder o emprego, de abalar a estrutura. E isso fez com que em 2018 a gente começasse uma onda ainda maior de conservadorismo. Por que que as pessoas preferem conservar as coisas como estão? Porque o novo dá medo, né? Em 2018 a gente teve várias eleições, tipo no Brasil, e muitos políticos conservadores ganharam espaço por conta disso tudo que estava acontecendo. E a gente também pode pensar que essa foi uma época onde a gente também estava tendo, assim como a gente tem até agora, né, porque o planeta continua em Capricórnio, uma crise muito grande com relação aos imigrantes. As pessoas que são contra a imigração, elas têm exatamente esse discurso. Essas pessoas de fora estão vindo aqui para tirar o quê? O meu emprego, o meu sustento, a minha casa, o meu país. Graças a esse Saturno que está em Capricórnio, que a gente também começou uma onda de entender, né, na nossa cabeça, que o problema é o outro, o inimigo é o outro. Eu acho que é uma fuga ridícula, né, na nossa cabeça, porque a gente devia pensar o que a gente tem a ver com os problemas para que a gente resolva, né? E olha só, a culpa não é de Capricórnio. O signo, ele tem o lado sombra e o lado luz. Capricórnio também pode nos ensinar infinitas coisas. Então não é porque um planeta está em Capricórnio que quer dizer que necessariamente a gente vai sofrer com isso. Dá pra ser responsável de uma maneira bem legal. Exato. Aí depois, em dezembro de 2019, outro planeta resolve chegar em Capricórnio. Essa casa deve ser muito boa. Júpiter. Júpiter, que é o planeta que rege Sagitário, exatamente por ser o planeta da expansão, da ruptura, do exagero. Ele chega num signo que tem nada a ver com isso. O planeta da expansão chega no signo mais conservador. Isso faz com que esse planeta também não fique muito bem, não. Isso vai fazer com que a gente expanda menos, que a gente se torne cada vez mais conservador. O que poderia nos salvar para expandir também tá numa casa assim bem fechadinha. Aí beleza, captou tudo que tá acontecendo até agora? Aí chegamos finalmente em 2020. Tivemos 2 eclipses, né, entre o final do ano passado e esse, dia 26 de dezembro e dia 10 de janeiro. E esses 2 eclipses tiveram uma função importantíssima para tudo que veio e virá para acontecer ainda esse ano. Eles funcionaram como um coquetel molotov, aquela garrafa que tem um pano em cima pegando fogo, jogado onde? Num lugar cheio de gasolina. A gente começa falando sobre coronavírus. Isso aí, né, gente, é o grande tema deste ano. E o corona nasceu e chegou para nós exatamente no momento em que esses 3 planetas estavam se encontrando. Júpiter, Saturno e Plutão, todos
em Capricórnio. O que não tiver bom vai ruir. O que tá ruim? São as relações? São os governos? É o capitalismo? Não importa. É tão forte essa junção que ela só acontece a cada 40 anos. As últimas vezes que isso aconteceu foram na Guerra Fria e também no final da Segunda Guerra. Foram períodos, né? E agora estamos vivendo mais um de crise intensa que faz com que a gente precise reestruturar a sociedade. E esse vírus, ele tem esse poder, né, de afetar as nossas estruturas do mundo todo. Fica cada vez mais claro quais são os problemas sociais que existem dentro dos países, inclusive mostrados pela maneira como eles estão lidando com o Covid. A gente percebe no Brasil, por exemplo, como a desigualdade social nunca foi tão evidente, né, na nossa cara, exatamente porque o vírus chegou e ele deveria colocar todo mundo num pé de igualdade. É quando você percebe que as pessoas não estão nesse pé de igualdade, fica clara a maneira como a sociedade é calcada na desigualdade. E toda vez que Saturno encontra Plutão, as mesmas questões voltam, porque a evolução, ela é cíclica. Apesar da gente ter essa visão, né, que evoluir é sempre ir para frente, indo para um lado, ela vai e volta. Então as temáticas são as mesmas toda vez que esse encontro de planetas acontece. Vai voltar discussões sobre fascismo, comunismo, capitalismo, direita, esquerda, discussões antirracistas, feminismo, são as mesmas questões que vão reaparecer porque ainda não resolvemos elas. Mas a gente tem que lembrar que crise é um negócio que acontece pra gente o quê? Pra gente poder evoluir. Pra que a gente não viva isso de novo daqui a 40 anos, entendeu? Outra coisa que precisa ser falada aqui é que Saturno estando em Capricórnio, todo esse lado mais duro da vida fica em evidência. E uma energia muito forte de contração, de recessão. Eu me fecho, sabe? Pra eu poder analisar as coisas, pra eu poder arrumar a casa. Isso te lembra o quê? Lockdown, essa coisa da gente ter que ficar em casa, fechado em casa, da gente ser obrigado a lidar com determinados assuntos, que a gente pode ter sido bem relapso e agora você está dentro de casa, tendo que pensar sobre isso. Até essa coisa que o Covid traz, de trabalhar com a respiração, né, com a falta da respiração, também faz com que as pessoas se sintam pressionadas. É uma maneira de opressão. Você quer respirar, que é uma coisa básica, e não consegue, te prende, te segura. É uma maneira que a astrologia também explica essas coisas que estão acontecendo com relação não só ao vírus, mas o que a gente tem que viver graças a esse vírus. Porque, aquilo que já falei, né? Nós estamos caminhando junto com o céu. A gente, os astros, tá tudo junto. Mas os planetas andam. E em março, Saturno saiu de Capricórnio e chegou em Aquário. E esse foi um momento muito importante porque graças a tudo que a gente estava vivendo, a gente precisou repensar as tecnologias. Como eu posso utilizar tecnologias que já estavam aí para resolver os nossos problemas? Então, por exemplo, a gente começa a ver muitas lives acontecendo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Quantos anos faz que a gente já podia estar fazendo live no Instagram, mas agora a gente descobre essas tecnologias, vamos usar essas tecnologias para resolver os nossos problemas. Aí você descobre que tem um monte de coisa que você não precisa sair da sua casa para fazer, desde que você tenha uma internet para fazê-la daqui. É quando entra home office, para mostrar que muita gente não precisa sair de casa para conseguir trabalhar. Tem uma coisa também muito boa de Saturno estar em Aquário, que faz com que a gente questione um pouco o papel dos governos. Sabemos que muitos governos não estão ajudando as pessoas, então nós dependemos cada vez mais uns dos outros. Olha aí o lado da coletividade de Aquário aparecendo. Aquário, né? Mais uma vez trazendo em 2020 uma discussão que, assim, já era óbvio em 1820, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o lado sombra desse planeta estar em Aquário. A gente nunca foi tão vigiado. Tem países que você vê que eles conseguem monitorar onde cada uma das pessoas está para monitorar o vírus, claro, mas sabemos que todas as pessoas estão sendo monitoradas de alguma maneira. Porém, Saturno volta para Capricórnio agora no domingo. Eu não tô acreditando, Vitor. Volta. E aí a gente volta com essa energia de contração, a gente volta com essa energia de recessão, de se fechar, cada vez mais polarizada. É isso. Teremos questões pendentes voltando a ser cobradas neste momento por conta de Saturno voltar para Capricórnio. Então a gente já precisa se preparar, porque o segundo semestre vai ser assim, ó,
E agora fica o que a gente faz com tudo isso, né? Porque a astrologia não diz como a gente vai evoluir. A astrologia diz que é um bom momento para que a gente evolua. A gente que precisa evoluir. Agora a gente vai para um lado mais pessoal de uma coisa que tá acontecendo bastante nesse ano, que são os casais se separarem. Tá acabando casamentos de muito tempo, relacionamentos que você fala, nossa, achei que vocês nunca iam terminar. Como a astrologia explica isso? Essa energia capricorniana que está no ar, ela faz com que a gente volte pra base, pra saber se tá tudo bem ali, no básico. Então, casamentos, casais, namoros que não têm uma base muito forte, que de repente estão muito calcados no glamour ou na imagem, vão ruir, porque Capricórnio vai cobrar que você tenha uma base que você não tem. Tudo que é supérfluo, tudo que é glamour, sabe, que às vezes as relações têm, vai acabar. Então a gente vai acompanhar, como a gente já acompanhou, muitos casais finalizarem as suas histórias neste momento. Pensando nisso, que esse é o momento que todo esse glamour cai por terra, a gente vai ver vários influenciadores perdendo a sua influência. Se você tá no momento de corona, no momento de pandemia, onde eu não posso ir lá pra academia fazer coisas lindas, eu não vou fazer viagens, não tem festas pra eu ir, não tem looks novos, eu não tenho motivo pra ficar me montando, o que vai sobrar pra essas pessoas nos mostrarem? As pessoas param de se interessar por isso, porque a energia de Capricórnio tá pra todo mundo, e nisso a gente vê a queda de vários influenciadores, e ao mesmo tempo a gente acompanha a ascensão de influenciadores que são mais intelectuais. Por exemplo, a Gabriela Prioli, que todo mundo conheceu esse ano, que é uma mulher maravilhosa que fala sobre política. Esse também tá sendo um ano cheio de brigas. Estamos vivendo nessa energia polarizada, como eu disse lá no começo. A culpa é sempre o outro, o inimigo é o outro. Isso faz com que as brigas estejam em alta. Isso tem a ver com essa polarização e também tem a ver com o fato de Plutão estar em Capricórnio, né, amor? E como já foi dito, é o momento em que tudo que estava na sombra, tudo que estava lá escondidinho, aparece. Aí vem áudios antigos, aí histórias antigas voltam, amigos viram inimigos e trazem coisas do passado. Tudo isso é a força de Plutão. Vamos lembrar que Plutão rege quem? Escorpião, né? Então espere que, enquanto isso estiver acontecendo, a gente vai ver muitos mistérios sendo desvendados, porque as coisas vão reaparecendo. Se um negócio não ficou bem resolvido lá atrás, isso vai voltar agora. E por último, para falar sobre Brasil diretamente, né? Pega todas essas informações que eu tô passando até agora, né? O Brasil está inserido no meio disso, então a gente já consegue entender uma coisa ou outra. Mas particularmente, segundo o mapa do Brasil, não sei se você sabia que cada país tem um mapa astral, e o mapa do Brasil mostra que a gente está vivendo um momento de ruptura e de mudança muito forte. Rupturas institucionais, inclusive. Temos que ficar de olho porque essa briga conservador versus o que é moderno está em alta no Brasil. Porque são nesses momentos que chega uma ditadura, são nesses momentos que vem certos golpes. Então a gente precisa ficar com os olhos bem abertos. A astrologia, ela serve para isso. Não para que a gente se desespere, mas sim para que a gente se prepare. Todos esses planetas em Capricórnio, eles vêm principalmente para mostrar pro Brasil o quanto a gente, quanto nação, quanto população, precisa evoluir, o quanto a gente precisa ser mais responsável. Responsabilidade com o que a gente faz, com o que a gente diz, com os nossos planejamentos. Não à toa, um vírus que tá no mundo todo bate muito mais forte aqui. Num país que a gente tem esse tal jeitinho brasileiro de fazer as coisas, que é um jeitinho irresponsável, que a gente tenta mudar, mas que parte da população tenta conservar. O segundo semestre está babadeiro. Se você está achando que o primeiro semestre já está intenso, amada, respira, faz o seu skincare, porque o segundo semestre de 2020 vem aí. E no final de julho, a gente também vai fazer um vídeo especial sobre as previsões para o próximo semestre, né? Porque você pode estar se perguntando, mas quando é que melhora? Então a gente vai responder quando melhora e se melhora no vídeo que a gente vai soltar daqui a 3 semanas. No mais, eu espero que a gente aproveite todo esse lado solidário que Aquário traz também. O ano que vem outros planetas entrarão em Aquário, amém, Jesus. Te espero aqui amanhã pro
especial dos Signos na TV sobre as novelas de cada signo e te espero no sábado pra live mais que especial no dia 4 de julho às 5 da tarde, que é o dia do meu aniversário. Com participações especialíssimas, tipo Anitta e Glória Groove. Tipo isso, né? Acho que a gente tá bem poderosa. Te espero aqui então. Siga a Tiffany Justo, astróloga desse canal, em todas as redes sociais. Aqui embaixo vou deixar os links. Siga o Deboche Astral no Instagram, Rafa Brunelli no Instagram, Vitor de Castro no Instagram. Se inscreva nesse canal e ativa o sininho pra não perder nada, tá bom? Um beijo! Espero ter te ajudado, espero que as pessoas não fiquem tão preocupadas, né? Ah, mas também eu falei o que já passou, né? Agora vamos olhar pra frente.